Olá, amigos! Eu sou o professor Mauro Gzelini, você já me conhece, obviamente, e o programa Corpo em Forma, nós demos uma breve parada, mudanças, projetos novos, e nós estamos, então, hoje retomando o nosso programa. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma retomada fantástica e especial, por vários motivos. Eu poderia ficar aqui o programa inteiro só falando dos motivos da minha alegria e dos momentos felizes que eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Sabe por quê? Eu estou com o meu querido professor, doutor Sérgio Sinfrônio. Sim. É um amigo de longa data, não, professor, doutor Serginho. É, o Serginho. A gente tem uma relação afetiva. Sim. Sabe por quê? Eu julguei o professor Sérgio quando ele foi o primeiro campeão de ginástica aeróbica do Brasil. Ele e a Patrícia Lobato. Vejam vocês que coisa fantástica. Ele tem uma trajetória maravilhosa. Ele era um terror, vou dizer assim, no bom sentido, um demônio no palco, de funk, com aquele cabelo assim, reto em cima, uma figura... Lembra disso? Era uma figura maravilhosa. Ela não é uma figura maravilhosa, mas no auge da aeróbica dos anos 80, o Sérgio Sinfrônio construiu uma história dentro da educação física, e particularmente na ginástica aeróbica e principalmente na aeróbica de competição. Bem, mas isso é uma pequena... Eu vou pedir para ele, obviamente, para não ficar falando aqui, né, para que ele se apresente. Meu querido amigo, seja bem-vindo. Querido amigo Mauro Gzelini, que alegria de estar com você. Que bom. Meu querido, conta um pouquinho da sua trajetória, né? E até você, eu sei que seu currículo aqui é fantástico como pesquisador, mas conta um pouquinho para as pessoas entenderem até a nossa conversa na sequência. Genial. Bom, eu sou professor de educação física e hoje também médico. Eu fiz educação física aqui no Brasil na época dos anos 80, no auge da ginástica aeróbica, que foi no ano 87, o primeiro campeonato brasileiro de ginástica aeróbica, que eu ganhei o campeonato em dupla com Patrícia Lobato. E daí foi uma época genial. As pessoas que viveram essa época sabem o que é muita alegria, muito descobrimento, muita emoção dentro desses descobrimentos. Tudo era novidade, as viagens para os Estados Unidos, voltar e toda aquela história, né? E foi muito legal, na verdade. E, bom, nada mais terminar os compromissos que eu tinha como campeão de ginástica, foi no ano 89. Aí já comecei a ir para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, consegui uma bolsa de estudos para estudar em UCLA e comecei a estudar medicina. Que fantástico! Sim, foi muito legal, mas foram anos muito duros, porque, claro, tinha uma bolsa de estudos, mas eu não ganhava dinheiro. Então, tinha que estudar o dia inteiro, dar aula de noite e dar aula, colocar assim nas grades dos momentos às 7 da manhã. Dar aula de funk, que ainda era o... E eu me defendia muito bem nessa época aí. Que maravilha, que maravilha. E foi muito legal. E aí, claro, estudava durante todo o dia, dava aula quando podia e vivia como podia também. Passei comendo pizza e tomando café durante 4 anos. Claro. E claro, uma vez terminada a medicina, me especializei em cirurgia, porque a ideia sempre foi unir a educação física com a medicina. Porque eu tinha muitas inquietudes dentro da educação física que eu queria resolver. Eu tinha muitas dúvidas, muitas vezes de ver um aluno chegando na aula, na nossa época, a nossa formação, só de olhar para o aluno a gente já sabia se estava triste, o estado emocional do aluno, se estava triste, se estava bravo, se estava estressado, se estava contente, se estava feliz, a gente já sabia só de... E a gente tinha 50 alunos na aula e conhecia um por um, nome por nome, nessa época, era muito legal. E claro, e conhecendo toda essa parte psicológica dos alunos, o que a gente fazia e toda a emoção que eles tinham depois que eles terminavam a aula com a gente, isso me dava muita base, muitas inquietudes de conhecer por que isso acontecia. Né? Bom, e aí você foi no cérebro. Justamente, exatamente. Não no miocárdio. Fui lá. No cérebro, que maravilha, que maravilha. Fui lá onde a coisa acontecia. E eu fiz a residência em traumatologia, mas aí nos Estados Unidos há uma especialidade dentro da traumatologia. Eu pensava em traumatologia por todo o tema do esporte, da atividade física, de ajudar as pessoas e tudo isso. E
E se começou uma especialidade dentro da traumatologia, que é a cirurgia reconstrutiva do aparelho locomotor. Não? Eu tocava só nervos, não? E só não chegava até a cabeça, ou seja, nervos do corpo inteiro, não? Ou seja, faço reconstrução dos nervos. Eu falei, que legal, porque claro, isso para conseguir isso você tem que estudar muito o cérebro, e estudando muito o cérebro você começa os nervos, etc, sistema nervoso central, foi daí. Vamos ver isso, sabe? Isso é muito interessante porque você toca a psicomotricidade, você toca... Uau, é fantástico. Eu, como já tinha essa experiência da educação física, dos movimentos e a experiência da traumatologia, eu falei, vou começar a investigar isso, vou começar a pesquisar todo esse tema. E foi muito legal porque, uma vez estando dentro da sala de operação, me entra uma mulher, 54 anos, um corpo normal, bom físico e opero, é uma operação de cadeira, não, cadeira direita. Vou operar a cadeira direita, tinha que ter tido um acidente de carro, bom, termina. Uma semana depois, volta a mulher com a cadeira quebrada, não, falei, foi uma luxação, o que aconteceu, saiu do lugar? Não, o outro lado, a outra cadeira. O que acontece? Bom, leva a mulher para fazer densitometria, ver densidade óssea, ver se tinha osteoporose e tudo isso, nada, nenhum problema. Eu me dou conta que a mulher tinha uma debilidade muscular impressionante. Então, claro, qualquer caída no chão ia quebrar tudo. Foi aí que eu dei estalo. A gente tem que dar informação para essas pessoas. Sabe? Isso não pode continuar dessa maneira. A gente tem que ensinar essas pessoas como elas têm que fazer. E, claro, aproveitando esse conhecimento da medicina, com toda a experiência e o conhecimento da educação física, e de ter passado por várias áreas da educação física, as classes de funk que dava, de musculação, que eu passei uma fase na musculação também, aprender como trabalhava, os treinamentos da época da aeróbica, que eram treinamentos de alto rendimento, uma loucura. Então, era uma experiência incrível que eu tinha, né? Eu comecei deixei um pouco o lado da intervenção quirúrgica das operações e comecei a entrar dentro da neurofisiologia. Foi quando, fiz o Master em Neurofisiologia, me doutorei em Neurobioengenharia, que toca células, toca a parte neurológica, toca a parte psicológica principalmente, e, genial. Aqui eu vou ficar. E foi aí que eu comecei a desenvolver todo um trabalho de pesquisa dentro do cérebro, com o movimento. E a ideia é como ajudar as pessoas, como melhorar a vida das pessoas. Tá? E nisso a gente está até agora. Que bom. Pessoal, veja que pela história do meu querido amigo, né, o professor Dr. Sérgio Sinfrônio, afetivamente o Sérgio, veja que a experiência dele é fantástica. Uma coisa que eu quero que você, nosso internauta, compreenda, veja, ele veio de uma prática, de uma vivência, de uma experiência, se fundamentou, vivenciou, praticou, estudou. E isso é equilíbrio. Sabe? Falar de alguma coisa que você vivencia, que você tem a experiência, e ele falou algumas coisas muito interessantes, mas uma que me chamou a atenção é essa questão do envolvimento, da orientação. Bom, pela experiência, eu precisaria de uns 5 ou 6 programas aqui para poder conversar sobre esses vários assuntos. Mas eu estava conversando em off com o Serginho, né? Me permita te chamar assim. Claro que sim, o nosso programa é informal. Fantástico, né? Você, amigo. Nós aproveitarmos essa larga experiência prática e de conhecimento científico sobre o cérebro, e eu comentei com ele, ele mandou um artigo que eu publiquei, divulguei na internet para os meus alunos e tive uma receptividade muito grande sobre as questões da prática do exercício orientado por profissionais de educação física na prevenção, né? Nós vamos falar, tratamento, ele tem trabalhado hoje muito, que é uma coisa interessante, é o tratamento, né? Durante o tratamento de determinadas doenças, a intervenção do profissional de educação física. Isso é fantástico. Agora, ele fez um estudo, que nós vamos conversar um pouquinho, que eu achei maravilhoso, eu fiquei enlouquecido quando ele estudou, e aí eu vou pedir para ele comentar, né, sobre esses estudos, a respeito dos exercícios com música e com caráter coreografado. Aí tem alguns indicadores, são exercícios globais, multiarticulares, multiplanares, tudo multidirecionais e com estímulo da música, que mexe com as emoções, vai além, mexe com o sentimento.
Meu querido doutor Sérgio, vamos conversar um pouco. Me conta essa história desse experimento. Fantástico, na verdade. Isso se remonta desde o nosso nascimento. Quando a gente está na barriga da mãe da gente, a única coisa, quando você é um feto, quando você está na barriga da tua mãe, a única coisa que você escuta é o batido do coração. Tá? Isso foi uma coisa que a gente investigou também, foi muito legal. Né? Então, claro, você escuta todo o funcionamento do organismo da sua mãe, você escuta as contrações, você escuta os gases, você escuta incluso o fluxo sanguíneo exatamente fluindo, e você escuta o coração da sua mãe, compassado. Por isso que quando a gente escuta, por exemplo, um tum-bumbo, uma bateria, a gente se emociona tanto. Uma coisa primitiva. É primitivo, totalmente primitivo. Isso é maravilhoso. Então, o que acontece? O cérebro, quando se forma dentro da barriga da nossa mãe, recebendo os nutrientes, toda a história, se forma já reconhecendo os batidos do coração. E quando a gente sai, a gente associa os batidos do coração, tá? Justamente com qualquer tipo de ritmo que a gente escute. Com isso se conclui, alguns pesquisadores dizem que o cérebro é musical. E é verdade, o nosso cérebro é totalmente musical, totalmente. Por isso que as crianças, quando são educadas com música. Por meio da música. Por meio da música. Rítmicas expressivas. Exatamente. Por quê? Porque entra muito mais fácil no cérebro da criança. As crianças associam muito mais fácil a música na aprendizagem. Então aí, estourou a bomba em cima. Eu falei, bom, se a criança associa a música na aprendizagem, o ser humano é capaz de aprender durante toda a vida. Então, a gente pode utilizar a música quando essas pessoas passem a ser maiores. E isso vai acelerar o processo cognitivo dessas pessoas. E nessa aceleração do processo cognitivo, essas pessoas que já são maiores de idade vão continuar aprendendo, a gente vai continuar estimulando o cérebro dessas pessoas e automaticamente todas as doenças degenerativas que essas pessoas podem ter vão bloquear. Justamente por quê? Porque a música, eu não conheço ninguém que escute uma música e que seja triste. Fora que tem essas músicas melancólicas, claro, essas aquela músicas que te muito... deixa, né, que te leva para músicas de fossa, né? Exatamente. E aí entra o estado emocional que a gente estava conversando anteriormente. Não? Ou seja, as emoções jogam um papel muito forte dentro do cérebro, porque estão diretamente conectadas com o cérebro primitivo que a gente tem. Ou seja, o lado esquerdo, o lado direito do cérebro tem um lado primitivo do lado direito do cérebro. Bom, é muito interessante o cérebro, porque o cérebro das mulheres, a neuroanatomia é diferente do cérebro dos homens. As mulheres do lado direito têm um lado mais hipertrofiado que o lado direito dos homens. E os homens têm um lado esquerdo mais hipertrofiado que o lado esquerdo das mulheres. Então, no lado direito do cérebro, a gente tem toda a parte das emoções, a parte primitiva do cérebro. E no lado esquerdo, a gente tem a parte da razão, a parte do cérebro analítico, a matemática. Por isso que a gente se encontra muito mais nos caminhos, ou a parte analítica, os homens são mais fechados. E no tema das emoções, a gente se bloqueia muito mais. As mulheres, por que choram, por que se abraçam, justamente porque tem esse lado mais desenvolvido que o lado dos homens. Tá? Então isso é muito legal porque também, dentro de todo o tema das emoções, existe também a parte da depressão. A parte da amígdala que desenvolve a depressão, que desenvolve o medo. E claro, quando a gente entra aí nesse campo, caramba, a coisa começa a ficar um pouco séria. E a música é capaz de bloquear tudo isso. Por quê? Porque a música desenvolve neurotransmissores, oxitocina, dopamina, incluso serotonina, endorfinas. E todos esses neurotransmissores bloqueiam a síntese de ACTH, que é o estresse. ACTH empurra o cortisol libera açúcar no organismo e você tem o estresse. Então, claro, todos esses neurotransmissores bloqueiam o estresse. Se você não tem estresse, você tem felicidade. E se você tem felicidade, você atrofia a amígdala e automaticamente não tem depressão. Automaticamente você é mais feliz. Tá? Dentro de todo esse processo, as doenças degenerativas têm um processo cognitivo dentro do medo e da depressão muito importante. Um processo ácido no cérebro muito importante.
tá? Então, com a música e com a atividade física, com a coreografia, a gente consegue bloquear todo esse processo degenerativo, toda essa acidose cerebral que a gente chama. Toda essa cadeia que ocorre em função... Sabe que você levantou um ponto muito importante a respeito do medo, né? É um caso particular, assim, vou aproveitar esse gancho para dar um exemplo que a gente vê. A família da minha mãe são 12 mulheres, agora só tem 2. Né? Dessas 12 mulheres, uma longevidade muito grande. Não raro as irmãs, a minha mãe está com 90 anos, joga tranca comigo e me rouba. E me rouba. Né? Ainda continua brigando para eu comer cebola, porque eu não gosto de cebola. Aos 90 anos. Né? E a irmã mais nova dela, que está viva ainda, a Eunice, né, tem 80 anos. E computador, não sei o quê. Bom, nós tivemos no caso, Sérgio, na família, um caso de mal de Alzheimer. Nenhuma na história, nem de demência antigamente, né, ficou... Não. Várias chegaram a 80, 86, teve uma que morreu mais cedo, mas teve um caso muito interessante que eu queria aproveitar para fazer isso que você colocou aqui. Gente, é um exemplo prático. Uma das minhas tias, aos 60, ela teve alguns eventos, ela era mais ativa, mais intelectual, uma mulher solteirona que tinha uns namorados e executinha o negócio dela, muito ativa, ganhou dinheiro, mas de repente ela vendeu, teve algumas tristezas, umas desilusões e se meteu numa casa e dali ela começou a ficar triste. Aos 58, 60 anos. E apareceu isso que você falou, medo. Não, eu não vou sair, eu tenho medo que me roube, o medo da rua. Então, o medo começou a se tornar um comportamento emocional muito característico. Diagnóstico? Mal de Alzheimer. Claro que sim. Isso por quê? Porque o medo favorece uma situação ácida. O que é o mal de Alzheimer? O Alzheimer é a conexão do tronco do encéfalo até o cérebro. A gente tem um montão de nervos, tá? Um montão de nervos. Esses nervos são recobertos, a gente chama vaina de Mielia. Quando a gente tem um ataque ácido na vaina de Mielia... Destruir a vaina de mielina, ela é destruída. Exatamente. E é quando você começa a tremer, quando você começa a ter os ataques ácidos. Tá? É como, por exemplo, você pega um ácido sulfúrico num fio desses de eletricidade, joga ácido, o fio de eletricidade se dissolve. Então, o que? Fica descoberto o condutor da corrente elétrica. Então, claro, você tem um curto-circuito. Isso é o que é o Alzheimer. O que a gente tem que fazer é não deixar ter esses ataques ácidos que possam afetar a cognição, justamente evitando o medo, evitando má alimentação, evitando muito sono. Isso é uma coisa importantíssima também, dormir bem. Porque quando a gente dorme é quando todos os processos metabólicos ocorrem no organismo. O cérebro continua trabalhando. O que acontece é que, claro, a liberação da melatonina, quando você está dormindo, você entra no sono profundo. Então, você tem o cérebro, uns 60% das células do cérebro, elas se armazenam, elas se quitam, saem do meio, ou seja, elas deixam passar o fluxo sanguíneo justamente para que esse fluxo sanguíneo possa eliminar os radicais livres do cérebro. Para fazer uma limpeza. Uma limpeza. Isso passa durante o sono. Durante o sono. Por isso que é fundamental dormir, porque o sono dá o descanso do corpo físico, mas também dá a possibilidade que o cérebro, as células, possam renovar. O que é a renovação das células? Justamente isso. Tanto a renovação das células para nascerem outras células, a gênese das células, como a renovação das células da limpeza dos radicais livres. É uma ressíntese proteica, né? Exatamente. Então, dentro das doenças degenerativas, podem acontecer várias coisas. Ou seja, má alimentação, álcool, depressão, medo, falta de dormir, falta de sono, estresse crônico, que é o pior estresse que existe. Ou seja, tantas coisas podem ocorrer. Olha,
Vocês estão entendendo a história e a relação nesse processo todo de exercício? Né? A gente, quando estuda genética, a biologia molecular, os processos regenerativos, a síntese proteica decorrente do processo, né, daquela destruição tecidual favorável do exercício, olha que coisa fantástica. E o sedentarismo atrapalha tudo isso, né? Exatamente. O sedentarismo, é que eu sempre digo, o corpo foi feito para se mover. O corpo humano foi feito para se mover. Articulações, movimentos. Né? Exatamente. Não foi desenhado para não ter movimento, foi desenhado para ter movimento. Isso é assim, isso é assim. Então, claro, o sedentarismo é uma coisa que o corpo humano não reconhece. Então, claro, uma pessoa que é sedentária ocasiona tantos problemas, não para o corpo humano, mas principalmente para o cérebro dele, que é impressionante. Então, o cérebro tem que recalcular todas as sínteses, recalcular todo o funcionamento orgânico, recalcular todas as defesas que tem que fazer e a programação das defesas desse organismo, justamente porque essa pessoa não se move. Foi aí que tem todos os problemas articulares, os problemas musculares, os problemas diabetes tipo 2, os problemas metabólicos, ou seja, claro, isso é uma coisa que o corpo humano não reconhece. Então, por isso que mover-se é fundamental. Olha, eu tenho mais um tempinho, sabe o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aquele nosso truque, né? Um programa com mais de 30 minutos para a pessoa assistir na internet não é muito bom, mas esse assunto aqui é para uns 40 programas. Nós estamos caminhando, eu vou aproveitar, doutor, nós vamos ficar aqui. Você não se espante se no nosso próximo programa nós vamos estar com a mesma roupa, viu? Não é que a gente não toma banho, não, é que eu vou gravar, já vou avisando, eu vou gravar 2 programas, viu? Cadê meu diretor, o senhor Delci Lima? Onde é que você está? Deve estar assistindo a nossa gravação? Me ajuda aqui no tempo, porque é o seguinte, eu vou aproveitar a vinda do doutor Sérgio, nós vamos fechar esse primeiro bloco, nosso primeiro programa, e aí, no segundo programa, já vou avisar o que vai acontecer. Nós tivemos um papo fantástico, e aí nós vamos ficar mais uns 20 minutos no segundo programa falando sobre essa questão do câncer e exercício. Então, diretor, eu tenho mais uns 5 minutos para fechar esse bloco, que o nosso tema é essa questão. Vou pedir para o doutor Sérgio, então, falar um pouquinho sobre o experimento, como é que ele organizou essa questão das estratégias da música, porque a gente sabe, né, Serginho, que infelizmente muitas academias hoje não tem mais aquelas aulas de grupo, e as pessoas estão tentando retomar com a Zumba de alguma forma, uma aula de step, uma aula de jump. A Bike Class não tem todo esse foco, com essa neuroplasticidade, com essa riqueza de movimento, muito embora o coração e as gordurinhas vão agradecer muito você pedalar 80% do VO2, né? Mas a intervenção, como eu estava falando, em cérebro, claro que tem os benefícios, mas é diferente. Então, vou pedir para a gente ir finalizando esse bloco, meu querido doutor Sérgio, você contar um pouquinho para nós o experimento e os resultados. E já fica aqui o convite. Olha, vai ser a mesma roupa. O nosso próximo programa é exercício e tratamento de câncer. Tá bom, vamos lá. Genial. Foi muito legal, porque a gente trabalhou com uma população de 65 a 85 anos, mais ou menos. E o que a gente fez? A gente colocou essas pessoas dentro de uma sala de aula. Todos portadores de Alzheimer. Todos. Em níveis diferentes. Diferentes, mas já diagnosticados. Exatamente. E o que a gente fez? A gente escolheu, conversou, fez uma pesquisa com eles prévia, em seus momentos lúcidos, das músicas que eles gostavam e toda a história, justamente para conseguir chegar à emoção, fazer com que a emoção chegasse até eles. Tá? Uma vez que a gente conseguiu fazer uma recopilação de toda essa informação, a gente atuou em fazer colocar as músicas, a gente preparou um profissional específico para esse trabalho, aproveitando a minha experiência da educação física, como entrar, como falar, de que maneira atuar e toda a história. A gente foi. E foi muito legal porque a ideia não era fazer um trabalho que as pessoas chamam de terceira idade, que isso é uma tonteria. Ou seja, as pessoas que têm maior idade podem fazer as mesmas coisas que os jovens fazem, respeitando suas individualidades, respeitando, claro. Né? O que a gente fez? Classes de ginástica com música coreografadas. Então,
Conseguimos recuperar a aerodance, Claro. classes de step a gente fez também, que foi genial. E, claro, no princípio tinha um pouco de dificuldade de subir e descer, Claro. mas depois começaram a se defender e à medida que eles iam melhorando, a gente ia acrescentando. O que a gente conseguia com isso? Quando você faz movimentos coreografados com a utilização da música, você está estimulando uma grande quantidade de inteligências no cérebro. Inteligência musical, a musicalidade, musical, percepção espacial, auditiva, intrapersonal, interpersonal, um montão de inteligências, né? Outra coisa interessante, quando você trabalha em grupos, as pessoas não querem estar solas, as pessoas querem fazer parte de um grupo. Todos queremos fazer parte de um grupo. Então interatuam, então se equivocam, dão risada, um olha para o outro, e tudo isso faz parte desse desenvolvimento. O que a gente conseguia com isso? Elevar os níveis de serotonina, os níveis de endorfina, oxitocina sobretudo, a alegria, a felicidade, de dopamina, e bloqueávamos totalmente a depressão e o medo. E automaticamente a gente conseguia, com a música, fazer com que essas pessoas se movessem e dançassem a sua maneira, ou a maneira do professor, ou que dançassem, se movessem. Quando a gente se move, a gente está proporcionando para o cérebro uma série de trabalhos de reajustes. Então, claro, se você pisa de uma maneira, o cérebro tenta sempre reajustar a tua musculatura para que você não se machuque. Então, claro, como eram movimentos de giros, movimentos para todas as direções, para cima, para baixo, para o lado, subindo step, descendo do step, o cérebro tinha que trabalhar com uma tamanha velocidade, onde ele tinha que fazer todos esses reajustes de uma maneira muito rápida e automaticamente todo o processo de degeneração a gente conseguia bloquear. Como? Enviando as células, fazendo com que as células fossem alcalinas, tirando as células ácidas, assim a gente conseguia bloquear o processo degenerativo na vaina de mielina, fazendo com que a amígdala diminuísse de tamanho, conseguíamos aumentar o tamanho do hipocampo, automaticamente da inteligência, a gente conseguiu aumentar o tamanho do hipocampo. Pô, eu não tenho os números aqui mais ou menos, mas foi uma barbaridade, foi uma loucura, mais de 4%, foi uma loucura. Tá? E com isso a gente conseguia o quê? Bloquear o Alzheimer. Tá? Ou seja, o que já tinha destruído, isso não se consegue recuperar. Agora, a gente não deixava ir para mais. E automaticamente a gente recuperava muito da mobilidade. Muitas pessoas que tinham temblor, que tremiam de uma maneira muito intensa, a gente conseguiu diminuir. Diminuiu como? Estimulando musculatura, estimulando as inteligências. Com a ampliação do hipocampo, a gente conseguia fazer com que essas pessoas, de uma certa maneira, recuperassem a coordenação motora. E foi uma coisa impressionante, foi fantástico. E antes somente para concluir, uma coisa super importante, com todo o tema da movimentação, a gente atuava diretamente no cérebro primitivo dessas pessoas. Então, claro, atuando no cérebro primitivo, a gente conseguia bloquear as más emoções e automaticamente, depois de encher toda essa zona de serotonina. E as pessoas se sentiam fantasticamente bem. Estimulávamos a memória com o lóbulo temporal, tá? Ou seja, com o desenvolvimento do hipocampo, o lóbulo temporal se ativava e a memória dessas pessoas se estimulava. Não que elas conseguiam recordar tudo o que passava na sua vida, mas recordavam de muitas coisas que elas não tinham noção que podiam fazer. Isso foi uma coisa fantástica, foi sensacional. Bom, pessoal, veja que muitas vezes o nosso querido amigo Delcy já disse que o nosso tempo está terminando, obviamente, né? Mas eu gostaria de aproveitar essas brilhantes informações, porque sabe, pessoal, nós, educação física, estamos muito acostumados, e eu diria assim, em algum momento até viciados, sabe, em abordar sempre o fenômeno fisiológico do exercício no aspecto metabólico ou neuromuscular. Sim. Não neuromotor, eu vou falar neuromuscular, neuromotor, mas assim. Então quanto tempo, qual a resistência, o consumo, diminuir a gordura, sabe, a gente está ok. A gente aborda muitos desses aspectos, mas eu acho que é importante que
se entenda e veja os resultados de experiências mostrando que nós vamos muito além da mitocôndria, muito além do metabolismo celular que provoca, né, a ressíntese do ATP e produz mais. Tudo isso é importante, mas nós estamos falando em tratamento e prevenção de algo que vai estar liquidando a humanidade, que é o envelhecimento cerebral. Né? Então, meu querido Dr. Sérgio, que fantástico, eu agradeço muito as suas brilhantes informações, essa é uma experiência fantástica, e mostrar para as pessoas que a gente brinca com coisa muito séria, que ao brincar com alegria, desenvolvendo... E eu achei fantástico você atuar no cérebro primitivo, inibindo aquelas emoções não boas, da tristeza, da angústia, e a alegria, a palavra mágica da nossa vida. Nós tivemos aqui, estamos tendo momentos de muita alegria. Nós nos abraçamos, sorrimos com a esposa, Silvia dele que está aqui. Então, veja, seguramente eu mandei serotonina para o meu cérebro. Tá bom. Meu querido, muito obrigado. Fica aqui o nosso convite. Nós vamos fazer o segundo programa, tá bom? Genial. Obrigado e até daqui a pouco, até o nosso próximo programa. E você que está nos assistindo, você assistir, avise para o seu amigo, compartilha, sabe? São informações preciosas. Gente, você precisa ler pelo menos os 30 livros de neurofisiologia, sabe? Fazer vários cursos para, em 30 minutos, ter aí um pós-grado, né? um pós-doc em neurofisiologia aplicada por meio de exercícios com música. Que fantástico. Obrigado, querido. Muito obrigado a você, Mauro. Grande amigo.